Olá, aluno! Vamos dar continuidade aqui à nossa disciplina. Terminamos de ver equações, agora a gente vai começar a ver as funções. Tá? E aquela coisa, a gente vai ver essa aula online, na próxima aula será presencial, então tudo que vocês tiverem de dúvida a gente tira lá presencialmente, ok? Então, a primeira coisa, o que é uma função? Tá? Uma função é uma associação entre um número de entrada e um número de saída, tá? O que quer dizer isso, tá? É eu relacionar duas coisas, tá? Ou seja, que uma variável depende da outra, tá? Vamos colocar isso mais já direto aqui nos nossos exemplos para fazer mais sentido. Por exemplo, o preço do estacionamento, que ele depende por horas. Vamos supor que você tem um estacionamento que custa R$2 a hora. Então, o preço que você vai gastar no seu estacionamento não vai ser 2 vezes quantas horas você ficar? Isso é uma função. Tá? Outro exemplo que nós temos, o valor da conta de luz. A gente paga uma mensalidade, que tem ali tantos kWh, e depois o consumo a gente paga extra. Tá? Então, vai ser uma função. O preço do táxi, aonde eu tenho uma bandeirada, mais o valor de quilômetros. Tá? Vou usar esse exemplo para mostrar mais alguma coisa. Vamos supor que a bandeirada do nosso táxi seja R$5. O que quer dizer isso? Ao você chamar um táxi, tá? Pode ser Uber, tá? Segue o mesmo princípio. Ele vai te custar um valor mínimo de R$5, independente do quanto você ande, tá? Isso é a nossa bandeirada, é um valor fixo. Mas ele também cobra um valor para cada quilômetro que você andar. Vamos supor que ele cobre R$2 para cada quilômetro. Então, se eu andar 5 km, vai ser 2 vezes 5 mais o 5 fixo. Se eu andar 2 km, vai ser 2 vezes o valor do quilômetro, que é R$2, mais 5. Como que a gente pode representar isso de melhor forma? Não vai ser 2 vezes x, por exemplo, que é a minha quilometragem, e eu vou somar isso. Então, eu consigo montar agora a nossa função. Ó. F de x vai ser 2x mais 5. E a gente tem uma coisa importante, que o meu valor de y é a minha função. Então, eu tenho aqui o meu f de x, que é o meu valor de saída, que é o meu y, né? E o x, que é o meu valor de entrada. Que nesse exemplo que eu estou dando, o meu x é quantos quilômetros eu andei, e o y, que é a minha saída, é o meu preço. Então, eu estou relacionando duas coisas. O preço que eu vou pagar em relação à quilometragem. Isso é uma função. E eu posso ter praticamente todos os tipos de conta na matemática nessa função. Tá? Esse é o primeiro tipo que a gente vai ver, que é o que a gente chama aqui de função afim. Ela vai ter essa carinha aqui. Tá? É claro que com os números vai variando, mas essa é o primeiro tipo de função que a gente vai ver. Tá? Então, vamos vendo aos poucos para clarear. Então, lembre sempre de função. Relação entre duas coisas, normalmente entre duas variáveis. Preço, quilometragem, quilowatt e preço, e assim por diante. A gente tem muito mais isso no nosso dia a dia do que a gente possa imaginar, tá? A questão é que a maioria das coisas vem pronta isso pra gente, tá? Então, por exemplo, achei uma historinha aqui pra gente se achar, tá? Então, ó, um casal resolve realizar uma viagem ao litoral e se separa os valores referentes ao combustível e ao pedágio, tá? Então, o combustível e o pedágio juntos vai ser R$115. Então, eles iam e voltar R$115. A hospedagem com diária completa para o casal, café da manhã, almoço e janta, sai por R$190. Mas esses R$190 não é por dia que o cara vai ficar? Então, vamos pensar, se ele ficar 3 dias, vai ser 3 vezes 190, são as 3 hospedagens, mais o valor da ida e da volta, vai ser sempre 115.
Se ele resolver ficar 10 dias, vai ser 10 vezes isso, mais o valor da ida e da volta. Isso é uma função que a gente pode montar no nosso dia a dia. Então, a gente tem uma parte, um gasto fixo, que é o nosso combustível, que independente do tempo que ele vai ficar, ele vai gastar essa quantidade, tá? E a parte variável, que são as nossas diárias. Então, eu monto uma expressão assim, lógica, direta, que o meu valor gasto vai ser a parte fixa, que é o valor do combustível e o pedágio, que é aquilo que ele coloca lá, que isso aqui custa 115, e a parte variável, que é a parte da hospedagem, que é 190. Mais a 190 dependendo de quantos dias ele ficar, tá? Vamos supor que ele fique por um final de semana, ou seja, 2 dias. Quanto ele vai gastar? O 115, que é fixo, que é do combustível, do pedágio, isso não vai mudar, mais as duas hospedagens de 190, 2 vezes 190. Primeiro, sempre a multiplicação, então 380 mais 115. Então, ele vai gastar R$ 495 para um final de semana de 2 dias. E se ele for ficar X dias, vamos aumentar, vamos deixar essa função mais genérica, tá? Se ele for ficar X dias, o meu gasto em relação a X, que X é o número de dias, vai ser R$ 115, que é o valor do combustível, mais 190 vezes X, tá? Essa é a minha função. Então, é o gasto que eu tenho em relação a X, onde X vai ser meu número de dias, tá? E isso a gente vai chamar ao longo daqui, que vai ser uma função do primeiro grau, tá? Por que vai ser uma função do primeiro grau, que é essa primeira que a gente vai ver? Porque o meu x está elevado a 1, tá? Mais para frente, a gente vai ver a função do segundo grau, que é quando o meu x está elevado ao quadrado. Mas vamos aos poucos, tá? Mais um exemplo, tá? Quando o casal resolver ficar uma semana, então são 7 dias. A gente já tem a minha função aqui definida. A gente definiu lá atrás, né? Os nossos gastos vai ser R$ 115 mais 190 vezes x. X é número de dias. Então, eu vou substituir aqui no lugar do x o 7. Substituir, lembra sempre, primeiro a multiplicação, depois a soma. Então, a gente coloca essa notação aqui, ó, que o gasto, nós chamamos de G, né, de 7 dias, eu tenho a minha expressão. Fazendo os nossos cálculos, quer dizer que o gasto em 7 dias, R$ 1.445, tá? Então, essa é a definição dessa função. Mas, como eu falei, a gente vai ver vários tipos. Tá? Então, dizemos que uma função, ela vai ter essa carinha aqui, tá? O que é uma carinha de uma função afim, que é essa primeira que a gente vai ver? Que é f de x, por exemplo, qualquer letra, mas a gente usa mais o f de x por cf, vai ser igual a ax mais b, tá? Aonde que a gente sabe aí? B é sempre o meu valor que era fixo, tá? Que era ali que a gente estava vendo o valor do combustível e do pedágio. E A, que é o valor que multiplica o meu X, é o meu valor variável. Que no caso a gente estava vendo é o valor da hospedagem. Tá, mas eu tenho 3 exemplos para a gente fazer. Peguei uma função aqui, f de x é igual a 2x mais 5. Eu quero calcular qual que vai ser o valor de f de 0, f de 3 e o valor de x quando a minha função for 19. Oh, parece meio complicado. Vamos lá. O que nós temos? Tá? Vamos fazer junto. O que a gente tem que ter em mente? Vamos pela primeira. Quando está aqui f de 0, tá? Olhando na função, eu não vou substituir no lugar do x o 0? Então, a gente pode ir lá e fazer.
vai ficar f de 0, 2 vezes no lugar do x é o 0, mais 5. 2 vezes 0 é 0, mais 5. Então, eu tenho que f de 0 é 5. O que isso quer dizer pra gente? Tá? Isso aqui vai dizer pra gente que quando o meu x for 0, o meu y vale 5. Então, meu x é a minha entrada, vale 0, e meu y vale 5. Por que eu estou montando x e y? A gente vai ver que vai montar um gráfico, tá? Então, é bom a gente ter sempre essa relação de parzinhos. Seguindo para o próximo, eu tenho aqui f de 3. Então, eu quero saber agora qual vai ser meu valor de y quando o meu x for 3. Então, vamos lá. Vou substituir, ó, f de 3, 2 vezes 3 mais 5. Lembre-se sempre, primeiro, a multiplicação. 6 mais 5. Então, meu f de 3 vai ser 11. Então, se eu fizer a mesma relação, quando o meu x for 3, meu y é 11. Sempre tem um parzinho de x e y. Agora, essa última tem uma coisa diferente. Eu não tenho meu valor de x, mas eu tenho que f de x vai ser igual a 19. O que isso quer dizer? Que o meu f de x, a gente viu lá no começo, que é a mesma coisa que o y. Então, eu sei que meu y vai 19. Eu preciso calcular o valor de x. Então, eu vou fazer o contrário, ó. 19 vai ser a minha função como um todo, ó. 2x mais 5, é como se eu substituísse aqui, ó. Meu valor de f de x vai ser 19. Entramos numa equação de primeiro grau, igual a gente viu nas primeiras aulas. Então, vamos lá, eu preciso deixar o x sozinho. Então, o 5 está somando, passo subtraindo. Vai ficar 19 menos 5 igual a 2x. Posso resolver, ó, 19 menos 5, 14. É igual a 2x. O 2 está multiplicando, vai passar dividindo. 14 dividido por 2 é x. Consequentemente, x vai ser 7. Então, agora eu tenho um parzinho. Quando x é 7, meu y é 19. Então, eu tenho as duas versões. Eu tenho o valor de x e calculo o y, ou eu tenho o y e calculo o x, tá? É só a gente lembre-se sempre disso, tá? F de x é a mesma coisa que o y. Então, eu consigo ou achar aqui o nosso valor de x, né? Se eu tiver o valor de y, eu acho de x, ou o contrário. Se eu tenho de x, eu acho o y, tá? É sempre um parzinho que nós temos. Tudo isso porque eu consigo montar um gráfico, tá? Vamos lá, vamos relembrar uma coisa chamada plano cartesiano, tá? O que eu tenho quando a gente fala de plano cartesiano? É o plano que eu vou fazer os nossos gráficos, aonde aqui vale x e aqui vale y, tá? A junção do x e do y é o meu ponto zero. No x para a direita, eles são valores positivos, x para a esquerda são valores negativos. Semelhante a gente tem para o y. Y para cima é positivo e y para baixo é negativo, tá? Perfeito. Então, se a gente tiver aqui, deixa eu só apagar para dar uma limpada. Eu tenho um plano, tipo jogar batalha naval, aonde vamos supor que eu tenho o ponto quando x era 0, meu y era 5. Não era isso que a gente viu agora há pouco? Então, eu vou lá. Na linha do x, achar o ponto 0, que no caso
é aqui na junção. E o meu y, eu vou achar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Meu ponto, 5. Então, quando meu x é 0, meu y é 5. Eu tenho esse ponto aqui, tá? O outro ponto que a gente tinha, não era lá a segunda opção que a gente viu? Quando meu x era 3, meu y era 11. Aí você vai olhar, no x aqui, ó. Você vai olhar, o 0 tá aqui, 1, 2, 3. E para o y, você vai subir até 11. Vamos supor que o 11 esteja aqui em cima, ficou muito alto, né? E você vai ligar esses pontos. E o ponto onde x é 3 e y é 11, vai ser aqui em cima. O que eu posso fazer com isso? Traçar o que a gente chama de uma reta. Tá? Uma função assim, ela sempre vai formar uma reta entre os nossos pontos. O que isso quer dizer para a gente, essa reta? Que nessa reta, todos os valores de x se relacionam aos valores de y. Tá? Então, através dessa reta, por exemplo, eu não precisaria calcular quanto que vale x igual a 1, por exemplo. Tá? Por quê? Eu poderia olhar no gráfico. A gente iria olhar lá no gráfico, quando x é igual a 1, x é igual a 1, ia subir aqui, ia ver onde dá no gráfico e olhar aqui no y o seu valor. Que no caso daria um valor de 7. Então eu tenho essas relações aí, tá? Por que eu estou falando isso? Dentro das nossas funções, eu tenho uma coisa importante. O meu valor de A, que é o meu valor variável, ele pode ser tanto positivo quanto negativo, tá? Quando o meu A é maior que 0, ou seja, meu A é positivo, a gente fala que eu tenho uma função crescente. O que é isso? Conforme aumenta o valor de x, aumenta o valor de y. Ó, o meu gráfico ele vai indo sempre para cima. Agora, quando o meu A é menor que 0, ou seja, ele é um valor negativo, a minha função vai descendo, a gente fala que é decrescente. O que isso quer dizer? Conforme eu aumento o meu valor de x, eu diminuo o meu valor de y. Né? Então, são algumas coisas que a gente tem que saber das nossas funções. Vou fazer alguns exercícios aqui com vocês. Tá? Por exemplo, dada a função f de x igual a 3x menos 5, determine o valor de f de 5 mais f de 3 mais f de 2. Bom, a gente aprendeu lá atrás como fazer isso, f de 5, f de 3, f de 2. Eu vou substituir no lugar do x e depois eu monto a minha expressão. Então, vamos por partes. Por exemplo, f de 5. No lugar do x, vou colocar o 5. F de 5, 3 vezes 5, 15, menos 5. Então, meu f de 5 vai ser igual a 10. Perfeito. Vou para o próximo, que é meu f de 3. Então, meu f de 3 vai ficar 3 vezes 3 menos 5. Eu substituo no lugar do x o 3. 3 vezes 3, 9, menos 5. Então, meu f de 3 vai ser 4. Tá? E, por último, meu f de 2. Vou substituir o x por 2. 3 vezes 2 menos 5. Meu f de 2, 2 vezes 3, 6, menos 5. Meu f de 2 vai ser 1. Então, em todos os casos, substituir o x pelo valor parelho parelho. Agora que eu fiz isso, tudo eu vou substituir pela minha fórmula. Então, no lugar do f de 5 que eu tenho aqui, eu vou substituir por
10. Então, vai ficar 10 mais. No lugar do meu f de 3, vai ficar o 4. Então, 10 mais 4. Opa, fiz errado. Falei uma coisa aqui. 10 mais 4. E o f de 2. Meu f de 2 era 1. Então, eu vou substituir ele aqui. Dividido por 1. Agora, eu consigo fazer 10 mais 4. 14 dividido por 1. Ou seja, essa expressão vale 14. Tá? Seguindo, mais contextualizados. Tá? No açougue, 1 kg de determinado tipo de carne custa R$ 26,00. O preço a pagar Y é uma função da quantidade de carne comprada. O valor pago por 3 kg de carne. Tem? Tá? Então, vamos lá. Vamos montar a função, a gente pode pensar pela lógica, né? 3 kg vai ser 3 vezes 26, eu consigo saber o valor. Mas se a gente está falando de função, eu não posso falar que Y, que é o valor que eu vou pagar, vai ser 26 vezes X, que é a quantidade de carne. Essa é a minha função. Então, agora eu tenho essa função, eu vou substituir. Vamos trabalhar, aprender a trabalhar mais com ela. Y vai ser 26. Se X é a quantidade de carne, eu vou multiplicar no lugar do X, eu vou colocar o 3. Agora eu vou fazer 26 vezes 3, né? 3 vezes 6, 18, 2 vezes 3, 6, 1, 7. Então, isso vai custar R$ 78,00, certo? Agora, letra B. Se o cliente gastou um total de 104 nesse açougue, quantos quilos de carne ele levou? Então tá, se ele gastou 104, o meu 104 agora é o meu valor de Y, que é o gasto que ele fez. Então eu vou substituir. Vai ficar 104 é igual a 26 vezes X, tá? Preciso achar o X, o 26 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, X vai ser 104 dividido por 26, consequentemente, X vai ser igual a 4, né? No 4 quilos, tá? Então, é uma forma de a gente expressar algo do nosso dia a dia na forma de função. 3. Em um parque de diversão, os visitantes pagam R$ 15 pelo ingresso e R$ 3 para brincar em cada um dos 20 brinquedos disponíveis. A quantidade Y gasta pelo visitante depende do número de brinquedos X que ele escolher pagar. Então, vamos começar montando a nossa expressão. O que nós temos? Minha função f de x, ou chamar de y, é a mesma coisa. Não vai ser os R$ 15 que ele paga para entrar, mais R$ 3 vezes x, que é o número de brinquedos que ele quiser. Então, aquilo que a gente viu lá no começo, eu tenho uma parte fixa e uma parte variável. Então, agora eu vou para a questão A. Se o visitante for em 4 brinquedos, qual é o valor pago por ele? Então, o meu 4 vai ser meu valor de X. Então, vou fazer, ó, F de 4 vai ser 15 mais 3 vezes 4. Vai ser 3 vezes 4, 12. Ou seja, ele vai pagar R$ 27. B. Outro visitante pagou R$ 45. Em quantos brinquedos ele andou? Então, 45 agora é meu Y, meu F de X. Então, vai ficar 45 é igual a 15 mais 3x. Se eu deixar o 3x sozinho, o 15 que está somando, eu vou passar subtraído.
45 menos 15 é igual a 3x. 45 menos 15 dá 30, é igual a 3x. O 3 está multiplicando, vai passar dividindo. 30 dividido por 3, ou seja, x vai ser 10. Quer dizer que ele andou em 10 brinquedos diferentes. Aí, ó, as nossas bandeiradas. O prêmio ser pago numa corrida de táxi inclui uma parcela fixa, denominada bandeirada, e uma parcela que depende da distância percorrida. Se a bandeirada custa R$ 45,00 e cada quilômetro rodado custa 80 centavos. É mais barato do que aquilo que eu comecei falando. Considere quantos reais um passageiro pagaria, qual a distância, e aí ele quer a função. Vamos começar já fazendo a função. O que a gente viu aqui? Que as nossas funções não é meu valor fixo mais o variável, ou vice-versa, não é mesmo, né? Então, no caso aqui da bandeirada, vai ser 4,50 mais 80 centavos vezes x quilômetros. Então, a parte fixa, que independente sempre vai ter valor, e a variável. Então, isso já é a letra C. Considere f de x o valor da corrida e x a distância percorrida. Qual a expressão que representa o valor da corrida f de x em função da distância percorrida x? Então, essa já era a letra C. Vamos fazer as demais. Quantos reais um passageiro pagaria por uma corrida de 12 quilômetros? Então, 12 quilômetros vai ser o meu valor de x. Então, vamos substituir na minha expressão o x por 12. Então, vai ficar meu f de 12, vai ficar 4,50 mais 0,80 vezes meus 12 quilômetros. Então, vai ficar meu f de 12. 4,50, 80 centavos vezes 12 quilômetros, 9,60. Então, meu F de 12 vai ser 9,60 mais 4,50, R$14,10. Certo? Letra B. Qual a distância percorrida para uma corrida que custou R$16,50? Então, R$16,50 agora é o meu valor de Y, tá? Então, vamos lá. Então, eu sei que R$16,50 é o meu valor de Y. Vai ser 4,50 mais 0,80x. 4,50 está somando, vai passar dividindo. Eu já vou fazer essa conta só para a gente ganhar tempo. Então, isso vai ficar 12 é igual a 0,80x. O 0,80 multiplicando, vai passar dividindo. Então, meu x vai ser 12 dividido por 0,80. Ou seja, ele andou 15 quilômetros. Então, dá para fazer isso por uma lógica, daria super certo, mas também vamos tentar fazer por funções para a gente pegar o jeito da coisa, tá bom? Então, agora um pouco mais de uma descrição mais técnica, tá? Então, chamamos de função do primeiro grau. Toda função definida de reais para reais, ou seja, pode ser qualquer número x e qualquer número y, são os números reais, por f de x é igual a x mais b, desde que a seja diferente de b. Então, por exemplo, aqui, f de x é igual a 5x menos 3. Sempre o meu valor que está junto com o meu x vai ser o meu a, e sempre o número que está sozinho, no caso aqui o meu menos 3, vai ser o meu valor de b, tá? Temos essa opção.
Outra opção que nós temos, f de x é igual a 6x. Bom, eu só tenho o número que está junto com o meu x. Então, eu só tenho que o meu a é igual a 6. E o número sozinho? Não tem. Então, como a gente já viu em outras coisas, quando não tem é porque ele é igual a 0. Outra que nós temos, f de x é igual a x. Bom, eu tenho x. Mas se não tem nada com ele, lembra lá que a gente viu quando não tem nada é porque ele está multiplicando por 1. Por isso que o meu a aqui vai ser 1. E se não tem ninguém junto ali somando, quer dizer que o meu b também vai ser 0. Temos que identificar sempre isso. Tá? Então, o gráfico da função de primeiro grau vai ser sempre uma reta, tá? Então, uma reta que ou vai estar subindo ou vai estar descendo. O que a gente viu lá atrás? Que se o meu A é positivo, essa reta sobe. Se o meu A é negativo, essa reta desce. Como que a gente faz para construir o meu gráfico? Eu vou atribuir dois valores para x. Tá? Uma vez que você define dois valores, pode ser qualquer valor, você vai colocar na sua função. E aí você vai ter o valor de y. E aí você acha os seus pontos no plano cartesiano. Vou ter aqui alguns exemplos para a gente ver. Por exemplo, eu tenho essa função, y é igual a x menos 4. Tá? Só para a gente treinar, vamos aproveitar uma coisa. Quem é o meu a e quem é o meu b? Bom, quem está junto com o x não tem nada, quer dizer que o meu a vale 1. E o meu b, que é menos 4, ele está sozinho. Tá? Se o meu a é positivo, porque ele é mais 1, eu já sabia que essa reta ia ser para cima. Tá? Primeira coisa que a gente pode observar. Aí o que foi? Eu escolhi dois pontos, dois valores de x. Tá? Eu escolhi que x pode ser 2 e que x pode ser 5. E aí eu vou colocar aqui, ó. Quando x é igual a 2, eu coloquei no lugar do x. Então, o meu y vai ser 2 vezes 2 menos 4, então meu y vai ser menos 2. Então, eu tenho esse parzinho, x é 2, y menos 2. E fiz isso para qualquer outro, x igual a 5. Então, vai ficar 5 menos 4, então meu y vai ser 1. E aí, é o que eu falei lá atrás, vamos colocar no nosso gráfico. Então, começa lá. Se x é 2, você vai vir aqui, ó, na linha do x é 2 aqui. Aí, você vai descendo até encontrar o meu y, que é o mesmo parzinho, ó, y menos 2, e você junta os dois, e eu tenho o meu primeiro ponto no gráfico. Vou fazer isso para o segundo ponto também, né? Então, meu segundo ponto, o meu x era 5, então, meu x é 5, e ele vai ligar quando o meu y for 1, formando o meu segundo ponto aqui. Como eu falei, a função assim, ela é uma reta. Se ele é uma reta, eu só preciso de dois pontos para ter uma reta. A partir do momento que eu ligar esses dois pontos, eu tenho a minha função. Tá ok? Mas e se eu quisesse ter feito com outros pontos? Daria super certo, tá? Vamos a um exemplo que dá pra gente fazer aqui. Se eu colocasse meu x igual a 6, eu ficaria lá que y é 6 menos 4, y vai ser 2. Vamos olhar no gráfico? Ó, quando meu x é 2, meu y seria... Desculpa, quando meu x é 6, meu y é 2. Então, uma vez que eu tenha o meu gráfico, eu consigo olhar na linha do gráfico, são os valores que relacionam x com y. Tá?
Temos aqui um outro exemplo, que é a minha função agora é 4 menos 2x. Então, já vamos analisar ela aqui. O que eu tenho? Meu 4 é o número que está sozinho. Então, 4 vai ser o meu valor de b. E o menos 2, que é o valor que está com o x, é o meu a. Tá? Não tem obrigatoriamente que o número está com o x em primeiro e depois o b. Tanto faz, tá? Então, para identificar A e B é só ver A quem está com X, B quem está sozinho. Perfeito. O que a gente pode tirar daqui? Se meu A é um valor negativo, menos 2, eu já sabia que minha função ia ser decrescente, ia descer. Então, foi feita a mesma coisa. Então, eu coloquei dois valores, x1 e 2, e substituí. Para x igual a 1, y ficou igual a 2. Para x igual a 2, y ficou 0. Então, vamos lá. Quando x é 1, ele sobe até meu y ser igual a 2. Agora, quando o meu x for 2, o meu y é 0, que é na linha. E aí, da mesma forma do outro, se eu cruzar aqui, se eu ligar esses dois pontos, eu formo sempre uma reta. Tá? Então, temos essa questão do A ser positivo ou A ser negativo. Já adiantando um pouquinho, temos uma outra coisa importante, que dá para a gente ver bem nesse gráfico. O meu valor de B não era 4? Que é exatamente o valor que cruza o meu eixo Y. Né? Sempre o valor da reta que cruza o eixo Y vai ser sempre o meu valor de B, que é quando o meu x for 0. Tá? Mas vamos ver mais pra frente. Então, aqui eu falo do coeficiente A, que é meu coeficiente angular que nós temos. Tá? Se ele é positivo, eu tenho uma função crescente. Se ele é negativo, ele é decrescente. Pode ser calculado como tangente de A, mas não vamos entrar nessa parte trigonométrica. Existe uma outra forma de calcular o meu valor de A. A pode ser ΔY por ΔX. Então, variação de Y em relação à variação de X. A gente vai fazer alguns exemplos disso daqui ainda, tá? Mas lembrem sempre dessa formulinha. A ΔY por ΔX. E o meu valor de B, como eu acabei de dar um spoiler ali, ele vai ser o valor que cruza o meu eixo Y. Seja o valor que for, eu já sei que o meu valor de B é esse aqui. Outra coisa que nós temos, o que a gente chama de zero da função, que é o ponto onde cruza o meu eixo X, que é esse aqui. O que eu preciso saber? Esse ponto que cruza aqui é quando o meu f de x for igual a 0. Então, quando o meu f de x for igual a 0, eu posso substituir na minha expressão e achar o valor de x. Tá? Existe uma forma que a gente pode aplicar, tá? E quando isso aqui for igual a 0, eu posso passar o b negativo e o a dividindo. O meu valor de x vai ser menos a sobre b. Não gosto muito, acho que é mais uma forma para decorar, mas prefiro isso lembrar que meu zero, que é onde cruza o eixo x, é só igual a minha função a zero. Vamos dar um exemplo que nós temos, tá? Por exemplo, dada a função f de x mais b, ax mais b, sabendo que f de 3 é igual a 5 e f de menos 2 é igual a menos 5. Calcule f de meio. Vamos lá, tá? O que nós temos? Bom, vamos analisar a informação que ele deu para a gente. O que quer dizer aqui f de 3 igual a 5? Tá? Se vocês estão vindo, a gente pode perceber que quando o meu x for igual a 3, o meu y vai ser igual a 5.
eu tenho esse ponto aqui. A mesma coisa eu tenho do outro ponto. F de menos 2 é igual a menos 5. Então, eu vou ter aqui, ó, quer dizer que quando o meu x for igual a menos 2, o meu y vai ser menos 5. Vou montar uma tabelinha só para facilitar a nossa vida. Então, aqui eu tenho uma tabela aqui, x e y, igual a gente viu lá nos gráficos atrás. E que fala que quando x for 3, o meu y é 5, que é esse primeiro ponto aqui. E no outro eu tenho que quando x é menos 2, meu y vai ser menos 5. Perfeito. Para eu calcular o f de qualquer coisa, por exemplo, f de meio, igual a gente fez lá atrás, eu precisava da função. Então, a gente vai aprender a montar a nossa função a partir de 2 pontos, tá? Primeira coisa que a gente precisa, achar o meu valor de A. Lembra que eu acabei de colocar que A é delta Y por delta X? Delta aqui quer dizer variação. Quer dizer, o Y final menos o Y inicial dividido por X final menos X inicial. Quem que é o final, quem é o inicial? Tanto faz, tá? Vamos chamar esse ponto aqui de final e esse ponto de inicial. Então, consequentemente, meu y final vai ser o meu menos 5 aqui, tá? Meu y inicial vai ser o 5. Então, menos 5, que era o sinal que ele tinha, menos da forma, o 5 de cima. Mesma coisa para o x. X final vai ser menos 2, menos da forma do 3 de cima. Vamos juntar. Menos 5 com menos 5. Então, você está devendo 5, vai dever mais 5, você fica devendo 10. Menos 2 com menos 3, você está devendo 2, vai dever mais 3, fica devendo 5, tá? Agora, vamos dividir. 10 dividido por 5 vai dar 2. Menos com menos, mais. Então, esse é o meu valor de A. Então, eu começo a montar a minha função. F de x vai ser 2 vezes x mais b. Como eu consigo achar o valor de b? Eu vou pegar um desses pontos que nós temos e vou substituir. Ou eu posso substituir pelo primeiro ou pelo segundo. Eu tenho o valor de x e y, tá? E aí eu consigo achar o b. Qual que eu vou usar? Se vocês quiserem, os dois dá na mesma, tá? Vou usar o de cima porque tá positivo mais fácil. Então, ó, o meu y vai ser 5, vai ficar 2 vezes o x, que é 3, mais o meu valor de b. Então, vou fazer 2 vezes 3 ali, vai dar 6 mais b. Para eu achar o meu valor de b, o 5 que estava somando vai passar subtraindo. 5 menos 6 é igual a b. Consequentemente, b vai ser menos 1. Tá? Bom, tem o valor de A, tem o valor de B. Posso montar agora a minha expressão bonitinha. Então, ó, f de x vai ser o meu A, que é 2 vezes o x, pode ser qualquer valor, mais o b. Só que meu b não é negativo, mais com menos vai ficar menos 1. Montamos a nossa expressão, tá? Agora, vamos ver o que ele realmente está pedindo. Ele pedia no exercício para calcular meu f de meio. Então, no lugar de x, eu vou colocar 1 sobre 2. Então, vamos lá. F de meio vai ser 2 vezes meio menos 1. 2 vezes meio, 2 metades vai dar 1, menos 1. Né? Então, isso aqui tudo dá 1. Daria para ter feito, ó, 2 vezes 1, 2, 2 dividido por 2, 1. Quer dizer que o meu f de meio, que era o que o exercício pedia, vale
0. Tá? Conseguimos montar toda a nossa expressão e fazer o cálculo. Tá? Então, eu tenho. Vou encaminhar para vocês uma lista de exercícios. Alguns são mais tranquilos, outros eu sei que vai dar um pouquinho mais de trabalho. Então, eu vou explicar algumas coisas, tá? No primeiro exercício, a gente já tem a nossa função. Então, f de x é igual a 1 menos 5x. E eu quero saber isso aqui. Se vocês olharem, em todos eles, isso aqui é o valor de x. Então, eu vou sempre substituir aqui, calcular cada um. Na segunda, eu tenho o inverso. Eu tenho o valor de y, então eu tenho o valor de f de x e quero saber o valor de x. Então, você vai substituir. Quando isso aqui for zero, calcula o valor de x. E assim por diante, tá? Quando isso aqui for 11, quanto que vai dar o x? Você vai fazendo tudo, tá? Na questão 3, dada a função f de x igual a x mais 2. Então, eu tenho aqui a minha função quase pronta, não tem o valor de a. Ele quer saber esse valor de a e ele sabe que f de 4 é igual a 2. E a gente precisa saber quando f de 4 é igual a 2. Que o meu x é 4 e o meu y é 22. Então, vamos substituir no lugar do meu y, aqui, substituir por 22. Meu x substituir por 4, acho o valor de a. Tá? Como se fosse qualquer equação de primeiro grau que a gente já fez. A 4 a gente acabou de fazer, tá? Não precisa fazer. 5. A 5 e a 6, não precisa fazer não, a gente faz em sala, tá? Aí aqui eu já estava tudo com a folha. Se quiser tentar fazer, ótimo, isso aqui é para representar os gráficos, tá? Tentem fazer a 6, que vai ser aquilo. Você vai colocar, monte uma tabelinha, x e y. Coloque dois valores que você escolhe para x e acha os valores de y. Tá? E aí depois a gente monta esses gráficos. Na questão 7, tentem fazer, tá? Ela é muito parecida com a 4 que eu acabei de fazer. É onde a gente tem dois pontos. Sempre que eu representar pontos assim, o primeiro lado é sempre x, depois y, então x e y. Então vamos supor aqui para a letra A. Monte aquela tabelinha, igual eu fiz lá. X e y. O que eu tenho? Para o primeiro, meu x não é 2 e meu y é menos 3. E no segundo ponto, meu x não é menos 4 e o y é 3. Ó, eu estou pegando tudo daqui, ó. Meu x é 2 e y é menos 3, que é o primeiro ponto. E o segundo, menos 4 e 3. Fez isso, temos aqui, a gente consegue achar o valor de A e depois o valor de B, tá? Não vai precisar calcular nada, é só para montar a expressão, tá? Pode tirar essa parte de desglossar o gráfico. Tentem fazer com base nesse sentido que eu faço com vocês. E a questão 8, eu tenho já o valor de A e um ponto. E quero achar o valor de B. Quero montar a equação de reta. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, o primeiro ponto. Tá? O que ele tem? Se ele te der o valor de A gente tem que f de x vai ser 3x mais b. Ele não te deu o valor de b. Ele quer que você ache para montar a equação. Mas o que ele deu? Que o meu ponto, nesse caso aqui, é 0, 0. O que quer dizer quando o meu ponto é 0, 0? Quer dizer que o meu x vale 0 e o meu y vale 0. Eu vou substituir a minha equação para achar o b. Então, vai ficar 0 é igual a 3 vezes 0 mais b. Nesse caso, vai dar todo mundo zerado. 0 é igual a 3 vezes 0, 0. Mais b, consequentemente, b é igual a 0. E ele pede para montar a expressão, vai ficar 3x mais 0. Esse 0 aqui não é obrigatório.
vai fazer isso para os outros. Pessoal, eu sei que uma aula online não é a mesma coisa que uma aula presencial, até ficam muito grandes. Tentem assistir devagarzinho, aos poucos, tá? E aí na próxima aula presencial, vai ser, graças a Deus, a gente tira as dúvidas e revê o conteúdo. Ok? Beijo, beijo, beijo. Tchau!